Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre um livro que eu não gostei. É muito raro eu gravar vídeos sobre livros que eu não gostei, mas dada a importância até cultural do livro, desse livro e tal, e até como um alerta para outras pessoas, eu vou gravar esse vídeo, pretendo ser curto, para falar que eu não gostei. O livro é Estranhos numa Terra Estranha, tá? Ele é do Robert Heinlein. Ele é um autor que é bastante conhecido pelo Tropas Estelares, tem um filme, ficou bastante famoso, né? E esse livro, esse Estranho numa Terra Estranha, ele é de 1961, tá? Então eu li por causa do interesse da palavra grok, que aparece nesse livro. Para quem não sabe, Grok é o nome da inteligência artificial que o Elon Musk lançou, vai estar acoplada no X, né, no X, o antigo Twitter, essa inteligência artificial. Então ele colocou esse nome e me interessou, eu já sabia desse termo que ele existia e fui querer ler essa obra, porque ela aparece lá, né, Grok, nesse Estranho numa Terra Estranha. Então fui querer ler o livro para ficar sabendo um pouco mais, até o que o Elon Musk quis dizer e tal, porque ele escolheu esse nome. Né? Então fui lá. Até poderia, vocês já vão perceber, né, a temática, até poderia, talvez por 3 palavras que eu posso colocar aqui, até para ser subtítulo desse vídeo, né, que é sexo, deuses e gnosticismo. Tá? Isso são as 3 principais coisas desse livro. Então, esse livro ele ficou bastante famoso, não é um livro qualquer, é um livro sim, e ele é um livro grande, tem 500 e poucas páginas, ganhou prêmio, né? Ganhou o prêmio Hugo, que é considerados um dos melhores prêmios sobre ficção científica. O prêmio Hugo ganhou em 62, se tornou o primeiro romance de ficção científica a entrar na lista dos mais vendidos do New York Times. Então, assim, foi um livro bem assim conceituado na época. Até em 2012, a Biblioteca do Congresso nomeou ele como um dos 88 livros que moldaram a América. Né? Então, está lá na lista, né, tem essa lista. Eu não sei por quê, né, porque realmente eu não gostei do livro. Então, ele representa bastante a contracultura da época, né, questão cultura hippie, até a própria capa, né, tem lá um ser, né, um ser aparece, não sei se é um ser humano, né, o que é uma forma humana com flores e tal na capa da brasileira, né, da editora Aleph. E mostra bem a cultura hippie, né? Cultura contracultural, questão de sexo livre. Não tem drogas no livro, mas né, aquela questão sexo livre, a questão inclusive de religião, crítica à religião, tem muita crítica à religião, mas aparece uma religião ali, né? Um panteísmo dentro desse universo, né? Onde tudo é Deus, né? Então fala bastante né, o personagem lá principal, o Marciano, né? Ele fala, tu é Deus, aí todo mundo é Deus, você é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus, né? É assim, basicamente, né, o que é a história? Tem um marciano, ele é o estranho numa Terra Estranha, né? Ele é um marciano que foi um humano, na verdade, que nasceu, né, em Marte, foi criado lá, e aí quando ele volta, né, para a Terra, você vai ver que ele é um ser transhumano, né, um ser que superou as limitações humanas, ele tem alguns poderes, ele tem telecinese, ele consegue mover os objetos com a mente, ele consegue conversar, né, através mentalmente, né, com outras pessoas, ele ensina outras pessoas também, né, então realmente ele é um ser assim que é transhumano, né, e também ele tem toda uma linguagem diferente. Então ele usa esse termo grok, né? Eu groco o que você está dizendo. Quer dizer, eu compreendo o que você está dizendo. Ele inventou, né? O Heimlich inventou esse termo para dizer, né, que esse conceito marciano, né, de uma coisa que você entende tão completamente o que o outro está dizendo, o que a outra pessoa está falando, ou a coisa observada, né, que você se mistura, você compreende totalmente. Ali, né? Você se merge aquilo. Então eu groco, eu entendi completamente. Aí o Elon Musk usa esse termo, né, para sua inteligência artificial, que é uma coisa que compreende completamente e tal, né? E aí a gente pode criticar essa visão aí, inclusive, né, até escrevi um artigo, depois eu posto aqui, sobre isso, né, sobre essa relação do Grok com a ficção científica e com a inteligência artificial aí do Elon Musk. Então, esse marciano, né, na verdade, toda a obra ela é bem gnóstica, quer dizer, tem um conhecimento especial, um conhecimento superior, algumas pessoas são iniciadas nesse conhecimento do marciano, né, desse marciano, e no próprio fim do texto desse livro, na edição em português da Aleph, ele tem
um anexo, né, falando sobre esse livro, sobre um comentário, né, sobre o livro ali, um ensaio, onde ele fala exatamente, onde os autores são dois autores que estão falando sobre como é o gnosticismo. Eles falam diretamente nisso, né? O gnosticismo é uma antiga seita herética que surgiu lá no comecinho da era cristã, né, ali no início, que eles consideravam a matéria, o corpo, uma coisa ruim. Então tem que se livrar do corpo, né? O que importa é a mente. Então a gente tem que evoluir, né? Outros passos da evolução é largar esse corpo. O corpo é uma coisa ruim, negativa, né? Então é muito forte isso no livro, né? Então tem esse desleixo. O que é muito interessante também em várias obras que são transhumanistas e que tem essa crítica ao corpo, é que a sexualidade é muito forte. É interessante isso, né? Se você vai ver Ghost in the Shell, por exemplo, né? Tem tanto o mangá quanto o anime e tal. Você vai ver o filme também, você vai ver que eles falam, o corpo é uma casca só, o corpo é uma coisa desnecessária, o que importa é a mente. Mas os corpos são esculturais, são muito bonitos, né? E o sexo tem uma coisa muito importante, né, nesse universo. Então você vê muito forte isso. Então você vê assim que é muito presente, né, aí nessa e outras coisas, né, relacionadas ao gnosticismo dentro dessa obra. E ela está muito de acordo com o contexto, inclusive, da época que foi escrito de contracultura, né? O Charles Taylor, ele tem aquele livro Uma Era Secular, um livro muito interessante, que ele vai fazendo um histórico apanhado, né, dessa visão das narrativas de secularização e tal, e ele vai falando, né, que o movimento hippie, a contracultura, né, que tinha aquela coisa descompromissada, crítica à sociedade disciplinada, né, eles foram também criticando a religião organizada, né, o cristianismo e tal, aquela liberação, né, vem surgindo aquela ideia de uma autoexpressão, né, muito forte do sujeito se expressar, né, de ele buscar autenticidade, tanto que o Charles Taylor vai falar, né, da era da autenticidade que estava se vivendo, né, aquela coisa de eu estou buscando mesmo, né, me encontrar. Então no livro eu sou Deus, né, tu é Deus, então estou buscando a minha autenticidade, estudar a minha própria, buscar as minhas próprias verdades, né, tanto que isso é muito forte nessa busca por criar os próprios valores, né, muito forte na obra. Tanto que tem várias citações de Nietzsche. Às vezes algumas citações não tão fortes citando o nome, né? Não tão assim, óbvias, né? Como fala humano mais que humano, né? Religião dionísica apolínea e tal. Alguns termos bem de Nietzsche, né? Nietzscheano, que vão mostrando essa questão da busca por criação de novos valores, né? Essa busca por uma jornada espiritual que é muito forte no livro. Né? Então, na verdade, não tem nada assim que é o que o Charles Taylor fala, né? Às vezes nessas críticas ao secularismo, essas críticas do secularismo das religiões, né? Que, não, temos que abandonar as religiões, muito pelo contrário, eles estão buscando, na verdade, novas formas. O ser humano não consegue se abster de religião, né? Então, sempre está muito isso, mesmo lá, o marciano que vem todo racional, ser superior e tal, ele tem, né, essa ânsia também, essa busca, e fica muito forte a questão religiosa no livro, né? Então, assim, o livro, ele é, assim, se fosse, né, poderia ter uma premissa interessante, mas ele é muito enrolado, se enrola demais, né, na história, tem uns diálogos muito estranhos, muito ruins mesmo, eu achei a escrita ruim, né, a visão, né, da sexualidade, assim, bem fútil mesmo, parece assim, um adolescente ali, um jovem escrevendo, né, com aquela visão bem assim, que legal, sexo toda hora e tudo, né, uma coisa assim, banalizando mesmo, né, bem assim, e também tem umas partes assim que trata as mulheres como meros objetos, assim, até fico surpreso, né, que um livro desse ganha prêmios e faz todo sucesso, porque tem uma visão bem assim, diminuída das mulheres, não sei como que, né, feministas não criticam, não vi, né, não fui atrás para ver, mas que não é uma crítica bem forte, porque realmente é, assim, uma visão bem as mulheres, né, são objetos e tal, né, e bem uma visão machista mesmo, assim, né, dentro do universo, tá? Você pode falar, o universo, né, mas, assim, né, reflete uma cosmovisão da época. Então, esse livro, ele reflete muito essa cosmovisão da década de 60, né, contracultural, crítica à religião, mas, né, aquela o sexo, né, e tal, livre, liberta todo mundo, né, isso que é o bom, isso que é o coisa, né, isso que é a evolução, né, ter a liberdade sexual, assim, você pensa assim, futuro, o que é o futuro? Todo mundo ser
né, fazer sexo com todo mundo, isso é o futuro, que legal, né? Quebrar os dogmas, né? Então, assim, nem só pela história em si, mas ele é mal escrito, né? Às vezes você pega um livro que você não concorda, né? O Estrangeiro, por exemplo, que tem essa ideia também, né, de uma pessoa estranha também, né? Naquele contexto, que é um livro bem escrito, apesar de eu não ter gostado da cosmovisão. Né? Inclusive aqui ele é tirado, faz bastante referências ao cristianismo, né, como uma crítica. O próprio título ele é tirado da passagem de Êxodo 2:22, né, um estranho numa terra estranha, né, um peregrino numa terra estranha, como em algumas versões traz, né, dessa passagem de Êxodo 22. Então é muito comum isso, né? Em livros criticando o cristianismo e tal, que eles usam bastante do cristianismo, né? Tentando perverter ali. Então tem uma seita cristã lá dentro do livro, né? E tal, e vai mostrando, né? Fazendo uma crítica da hipocrisia religiosa, né? Então, assim, como eu disse, né? Não gostei, assim, o livro se arrasta, eu cheguei na segunda metade, a primeira parte tem partes interessantes, né, ali, mas aí vai se arrastando, você quer que acabe logo o livro, né? Realmente foi uma das piores leituras que eu fiz esse ano, né? Eu realmente não recomendo, não acho que vale a pena. Outros livros eu falei, não gostei do Estrangeiro do Camus, né? Mas eu acho que deve ser lido, um livro que deve ser lido, né? Agora esse aqui eu acho que realmente fica pouco, né, para ser lido. Você entende a cosmovisão, você entende a visão aí do autor da época que ele quis passar, né, de ser gnosticismo aí e tal, né? Serve como curioso, mas tem muitas outras obras de ficção científica muito mais interessantes, tá? Então, fica aí minha não recomendação, minha desrecomendação.